Glória Menezes, morreu na terça-feira passada, aos 91 anos, guardando um segredo que nem o Tarcísio Meira tinha conseguido entender depois de mais de 6 décadas juntos. A Laurinha Figueroa, da novela Rainha da Sucata, perdeu a última batalha da vida no apartamento dela no Leblon, sem conseguir contar a verdade nem para o filho caçula Tarcísio Filho. Fica comigo até o final desse vídeo, porque a coincidência escondida por trás dessa morte vai chocar você quando descobrir o que a família Meira nunca quis explicar. Eram quase 6 horas da tarde do dia 18 de agosto de 2026, quando o Tarcísio Filho segurou a mão da mãe pela última vez. A Glória fechou os olhos calmamente no quarto dela, cercada pelos parentes mais próximos daqueles dias finais, sem barulho, sem dor aparente, sem despedida cinematográfica. A assessoria oficial da atriz gaúcha comunicou o falecimento algumas horas depois com uma nota curta e discreta. Causas naturais. Debilitada pela idade avançada, sem doença anunciada para os jornalistas. Mas guarde essa nota discreta na cabeça, porque o que a família Meira omitiu daquela tarde escondia uma verdade dolorosa que só o Tarcísio Filho conseguia entender de verdade. A Glória estava vivendo sozinha havia 5 anos, naquele mesmo quarto, onde tinha construído o grande amor da vida dela ao lado do Tarcísio Meira. Porque o Tarcísio Meira tinha morrido no dia 12 de agosto de 2021 por causa das complicações respiratórias do vírus mundial, daquela epidemia global. E a Glória partiu no mesmo mês, apenas 6 dias depois do aniversário emocional dessa perda dolorosa. Uma coincidência que muitos brasileiros mais velhos interpretaram como um sinal do destino. E o motivo verdadeiro dessa proximidade vai chocar você daqui a alguns minutos. Nas horas seguintes ao anúncio, uma imagem antiga da atriz começou a rodar as redes sociais brasileiras, causando lágrimas em milhões de fãs mais velhos. Uma foto do lançamento do livro do jornalista Boni, em 2024, onde a Glória aparecia debilitada, numa cadeira de rodas, empurrada carinhosamente pelo caçula Tarcísio Filho. Mas o pior ainda não foi contado para você sobre a vida amorosa da Glória Menezes, porque muito antes do Tarcísio Meira aparecer nos estúdios da TV Excelsior, existia um outro homem ligado diretamente à família rígida da atriz gaúcha que nunca virou pauta na imprensa brasileira. Uma pessoa próxima que apareceu na vida da Glória quando ela tinha apenas 17 anos em Pelotas. E o nome desse homem vai chocar você daqui a alguns minutos quando descobrir o motivo dessa ligação horrível do passado. Se você é uma dessas brasileiras que cresceu assistindo às novelas da Globo, deixa um coração aqui embaixo para prestar uma homenagem à eterna primeira-dama da televisão nacional. Para entender direito essa ligação horrível do passado, a gente precisa voltar quase 90 anos no tempo, até uma manhã fria de outubro do ano de 1934, na cidade gaúcha de Pelotas. Uma manhã silenciosa, numa casa tradicional gaúcha, onde nasceu a caçula do casamento entre o José Nilo e a Mercedes Soares de Magalhães. A recém-nascida foi registrada com um nome curioso que os pais tinham inventado, juntando as duas iniciais do próprio nome deles. Ni do Nilo, Sedes da Mercedes, Nilcedes. Guarde esse detalhe fofo na cabeça, porque esse gesto amoroso dos pais gaúchos escondia por trás um controle emocional pesado que ia sufocar aquela criança inquieta durante os 15 anos seguintes de infância abafada. A família Magalhães mudou para a cidade de São Paulo quando a Nilcedes tinha apenas 6 anos de idade. Uma jornada demorada de trem que separou para sempre a menina gaúcha das raízes tradicionais de Pelotas. E foi ali, na capital paulista, que o José Nilo começou a preparar cuidadosamente o futuro artístico da filha caçula. Um sonho antigo, pesado, que ele carregava havia
anos na cabeça. A pequena Nilcedes ia virar pianista clássica de sucesso. Guarde essa palavra na cabeça também. Pianista. Porque a história dolorosa, que virou a vida da futura Glória Menezes, começou exatamente ali, dessas primeiras aulas obrigatórias de piano na sala silenciosa da família Magalhães. A menina começou as aulas de piano clássico ainda no primário, escalas repetitivas todas as tardes, horas silenciosas presa no banquinho de madeira daquele instrumento antigo, enquanto os outros meninos do bairro brincavam livres na rua. A Nilcedes chegou a um nível técnico bem avançado com os anos de estudo obsessivo. Décadas depois, numa entrevista comovente para o Memória Globo, a atriz confessou o peso doloroso daquela infância presa ao piano dos pais. Eu estudei muito piano, mas não cheguei a me formar. Era o sonho do meu pai e da minha mãe que eu virasse pianista. Mas o pior ainda não foi contado para você sobre a Duduenho, a adolescência abafada da caçula dos Magalhães na cidade de São Paulo. Porque por volta dos 13 anos de idade, a jovem Nilcedes descobriu escondida uma paixão nova, bem diferente das teclas frias daquele instrumento antigo da sala. Uma paixão brutal pelo teatro que começou nas festas do colégio, onde a Nilcedes estudava naquele começo tenso dos anos 47. A jovem gaúcha descobriu o prazer arrepiante de virar outra pessoa em cima de um palco improvisado, de sentir os olhos do público grudados no rosto emocionado dela pela primeira vez da vida. E foi então que a Nilcedes tomou a decisão mais arriscada da adolescência abafada dela. A jovem começou a esconder cuidadosamente do próprio José Nilo o novo desejo secreto de virar atriz profissional dos palcos famosos da cidade paulista daquele começo dos anos 50. Porque na sociedade conservadora daquela época difícil, a palavra atriz virava rapidinho um sinônimo horrível de mulher perdida da noite paulista, de moça sem futuro casadoiro na sociedade tradicional. E o José Nilo nunca ia deixar a caçula manchar o sobrenome Magalhães com uma escolha repugnante dessas. A adolescente Nilcedes cresceu naquele ambiente sufocado dos anos seguintes, escondendo escrupulosamente da família o desejo brutal de largar o piano clássico para sempre. E foi então que, aos 17 anos completos, lá pelo começo de 1951, apareceu na vida da jovem gaúcha um homem misterioso do círculo próximo dos Magalhães, uma pessoa sombria com um sobrenome importante que a família tinha escolhido silenciosamente para impedir que a caçula virasse atriz contra a vontade rígida dos Magalhães. E o nome verdadeiro desse homem repugnante vai chocar você agora mesmo, porque a verdade horrível dessa ligação escura do passado paulista foi guardada silenciosamente pela família Magalhães durante mais de 70 anos, junto com a direção artística da própria Globo. O nome do homem sombrio que apareceu na vida da Nilcedes em 1951 era Arnaldo Brito. E tinha um detalhe repugnante que nenhum jornal brasileiro ousou publicar direito nos 70 anos seguintes. O Arnaldo Brito não era um estranho qualquer do círculo social dos Magalhães. Era o primo direto da adolescente Nilcedes pelo lado paterno da família rígida. Guarde essa palavra repugnante na cabeça, primo, porque a família rígida tinha escolhido silenciosamente o próprio sobrinho para virar marido da caçula rebelde. Foi assim que a Nilcedes apareceu num altar reservado da capital paulista aos 17 anos completos, carregando pesadamente um vestido de noiva simples que nunca imaginou usar naquela idade tão adolescente. Do lado de lá do altar estava o Arnaldo, um homem já mais velho da árvore genealógica dos Magalhães, escolhido cuidadosamente para segurar a caçula presa na sociedade conservadora daquela época difícil.
Mas o pior ainda não foi contado para você sobre esse casamento arranjado dos anos 50 paulistas, porque a Nilcedes tinha um plano ousado escondido no fundo da cabeça naquele altar reservado, um plano frio que envolvia diretamente o próprio Arnaldo Brito. A caçula dos Magalhães aceitou casar com o primo apenas para conseguir a autorização masculina obrigatória da sociedade paulista daquela época difícil, uma autorização que ia permitir friamente a entrada dela na Escola de Artes Dramáticas da USP contra a vontade rígida dos pais. Décadas depois, numa entrevista tocante para o projeto Tributo da Globo, a atriz gaúcha confessou publicamente para a câmera essa manobra ousada dos 17 anos. Casei muito cedo. Casei aos 17 anos. Tive a minha liberdade e com isso consegui entrar na Escola de Artes Dramáticas. Meus pais não queriam que eu fosse atriz. Os maridos mandavam na gente. Ele me levava na EAD. Aí não podiam se meter. Era o marido dando autorização. Guarde essa frase pesada na cabeça, porque a jovem atriz gaúcha tinha usado friamente aquele casamento arranjado com o primo apenas para driblar o controle rígido do José Nilo. E o mais surpreendente dessa história dolorosa é que o próprio Arnaldo Brito virou cúmplice silencioso desse plano ousado da esposa nova. Um cúmplice discreto que ia mudar tragicamente o destino artístico da futura Glória Menezes para sempre. Nos meses seguintes ao casamento paulista, o Arnaldo começou a levar carinhosamente a nova esposa nas aulas da Escola de Artes Dramáticas. Uma cena repetida, quase todas as tardes da semana. Mas o pai, José Nilo, nunca desconfiou direito dessa cumplicidade escondida entre o primo mais velho e a filha rebelde de 17 anos. A Nilcedes se dedicou brutalmente às aulas da EAD durante o começo do casamento. Fundou, junto com alguns colegas próximos, um grupo pequeno de teatro amador chamado Jovens Independentes, que ia mudar tudo para ela nos anos seguintes. Mas o pior ainda não foi contado para você sobre esse casamento sombrio da família Brito com a filha caçula dos Magalhães, porque nos anos seguintes, daquele casamento arranjado, nasceram 2 filhos discretos que a família Brito preservou cuidadosamente do público brasileiro durante décadas de silêncio pesado, uma menina chamada Maria Amélia e um menino chamado João Paulo, os 2 primeiros filhos discretos da futura Glória Menezes, que preferiram viver longe dos holofotes da Globo durante toda a carreira famosa da mãe. Guarde esses 2 nomes discretos na cabeça também, Maria Amélia e João Paulo, porque a história dolorosa desses 2 herdeiros afastados vai virar peça central do drama familiar da mãe famosa mais adiante nesse vídeo. A vida dupla da Nilcedes, durante aqueles 8 anos, casada com o primo Arnaldo Brito, seguiu firme até o fim daquele começo dos 50 paulistas. De dia, era a mãe cuidadosa dos 2 bebês pequenos. De noite, era aluna dedicada da EAD, um trabalho brutal que rendeu a Nilcedes o prêmio disputado de Atriz Revelação em 1959, um festival famoso dos palcos paulistas, dirigido por um dos maiores diretores brasileiros da história teatral, chamado Antunes Filho. E foi exatamente nesse mesmo ano triunfal de 1959 que a Nilcedes tomou uma decisão sombria que ia mudar tragicamente o destino amoroso dela para sempre. A jovem atriz gaúcha resolveu separar amigavelmente do Arnaldo Brito, depois de 8 anos daquele casamento arranjado, sem brigas horríveis, sem escândalo público. Apenas uma separação silenciosa combinada entre os 2 primos discretos. Mas o que a família Brito nunca imaginou naquela separação silenciosa do fim dos 50 é que a atriz ia conhecer apenas 2 anos depois um outro ator misterioso que ia dominar dolorosamente o coração dela pelas próximas 6 décadas seguintes. Um ator alto e bonito da cidade paulista que a Nilcedes conheceu por acaso,
nos bastidores emocionados de uma peça famosa daquele começo tocante dos anos 60. Um homem com um sobrenome curiosamente familiar do próprio lado paterno dos Magalhães. E o nome verdadeiro desse ator sombrio que roubou o coração da Nil Sedis vai chocar você agora mesmo. Porque essa nova paixão brutal escondia por trás um segredo horrível sobre uma filha que os dois queriam desesperadamente ter juntos. Uma filha amada que nunca chegou a nascer nas 6 décadas seguintes de casamento famoso. O nome do ator sombrio que roubou o coração da Nil Sedis nos bastidores brasileiros de 1961 era Tarcísio Meira, um homem novo da geração dourada dos palcos nacionais, com apenas 25 anos completos, na época daquele encontro apaixonado. Mas o detalhe arrepiante desse encontro amoroso é que o nome verdadeiro daquele ator novo era outro, Tarcísio Pereira de Magalhães Sobrinho, uma coincidência horrível que ninguém no meio artístico brasileiro tinha percebido direito naquele começo dos anos 60. Guarde essa coincidência arrepiante na cabeça, porque a Nil Sedis Soares de Magalhães acabou apaixonada perigosamente por um ator novo, com o mesmo sobrenome pesado herdado da família gaúcha dela. A jovem conheceu o Tarcísio nos bastidores emocionados de uma peça famosa daquele começo dos 60, ela recém-separada do primo Arnaldo Brito, depois de 8 anos casada. Ele é ator novato, ainda solteiro, dos palcos da cidade. A química brutal entre os dois artistas apareceu quase imediatamente naquelas primeiras leituras da peça. Uma paixão discreta que começou nos ensaios simples e cresceu rapidamente pelos corredores da capital paulista daquele fim de 1961. Mas o pior ainda não foi contado para você sobre essa paixão sombria dos bastidores brasileiros, porque ela tinha 10 meses de separação amigável, dolorosa, quando o Tarcísio Meira apareceu na vida amorosa dela. Uma mulher recém-solteira, aos 27 anos completos, ainda vulnerável emocionalmente, daquele fim horrível do primeiro casamento arranjado. Menos de 12 meses depois daquele encontro apaixonado dos bastidores paulistas, os dois artistas resolveram oficializar publicamente aquela relação brutal dos ensaios teatrais. Foi assim que a Nil Sedis Soares de Magalhães casou pela segunda vez publicamente com o Tarcísio Pereira de Magalhães, sobrinho, no ano histórico de 1962, nas telas famosas da capital paulista. Guarde essa data curiosa na cabeça. 1962, porque aquele casamento surpreendente entre os dois Magalhães ia virar rapidinho uma das uniões mais famosas da dramaturgia brasileira nos 70 anos seguintes. A carreira artística da atriz explodiu impressionantemente naqueles meses iniciais do casamento novo com o Tarcísio Meira, um filme premiado nas telas nacionais chamado O Pagador de Promessas, dirigido pelo cineasta Anselmo Duarte. A primeira palma de ouro brasileira da história do Festival de Cannes, daquele ano dourado de 1962. Mas o que os fãs mais velhos da dramaturgia brasileira nunca imaginaram naquele começo triunfal dos 60 é que aquele casamento perfeito escondia por trás uma dor silenciosa que ia destruir emocionalmente ela pelas décadas seguintes. Porque a jovem esposa começou a sonhar acordada nos primeiros meses daquela união nova com um bebê especial, uma menina bonita que ia carregar bonito o sobrenome novo dos Magalhães pelas gerações seguintes. Guarde essa palavra dolorosa na cabeça, menina, porque o sonho profundo da Nil Sedis, desde os primeiros meses, casada com o Tarcísio, era ter uma filha discreta para chamar de sua, mas o destino cruel dos Meira reservou uma surpresa marcante para ela, exatamente no dia 22 de agosto de 1964, numa maternidade tradicional da cidade paulista, porque o bebê que a mãe carregou pesadamente por 9 meses seguidos
era um menino chamado Tarcísio Pereira, de Magalhães Filho. Um filho amado que ia herdar o nome tradicional do pai, artístico famoso. Mas a mãe queria profundamente uma menina do marido. E a família Meira decidiu tentar novamente nos anos seguintes daquele casamento, para realizar o sonho antigo da mãe gaúcha. Os dois artistas tentaram amorosamente nos anos seguintes ter uma segunda criança, para completar o casamento famoso. Uma menina bonita que ia carregar o sobrenome Magalhães pelas gerações seguintes daquela nova família. Mas essa filha sonhada dela, com o Tarcísio Meira, nunca chegou a nascer nas 6 décadas seguintes daquele casamento amado dos Magalhães. E foi então que a Nilcedes tomou uma decisão emocionada que ia destruir silenciosamente o coração dela pelas décadas seguintes de casamento famoso. A atriz gaúcha compôs pessoalmente uma música bonita, ao piano, lembrado dos anos rígidos daquela infância abafada em São Paulo. Uma composição dolorosa, dedicada emocionadamente à filha imaginária que ela nunca teve com o Tarcísio Meira. Uma música secreta que a própria Glória Menezes guardou cuidadosamente escondida do público brasileiro durante mais de 50 anos seguintes daquela composição dolorosa dos primeiros meses casada. Mas décadas depois, num programa comovente da Globo, a atriz reencontrou por acaso o registro antigo daquela música íntima. E a reação emocionada dela diante das câmeras vai chocar você agora mesmo. Agora vocês me comoveram. Vocês conseguiram. Guarde essa frase pesada dela na cabeça. Porque essas 8 palavras curtas daquela reação chocada do programa Globo revelaram publicamente pela primeira vez a dor silenciosa da atriz gaúcha durante mais de 50 anos, guardada do público brasileiro. Mas o pior ainda não foi contado para você sobre esse casamento amado da futura Glória Menezes com o Tarcísio Meira, porque essa dor secreta da filha inexistente foi apenas o começo de um drama familiar cruel que ia terminar tragicamente numa manhã chuvosa daquele agosto pesado de 2021. Mas antes daquela manhã chuvosa, fatal do agosto de 2021, a família Meira ainda ia viver quase 6 décadas brilhantes de casamento amado, escondendo por trás uma dor silenciosa da filha inexistente. A carreira artística do casal Meira explodiu logo depois do nascimento do filho único chamado Tarcísio Filho, lá pelo fim daqueles anos 60. A poderosa emissora Globo assinou publicamente um contrato disputado com o casal Meira em 1968. Uma assinatura pesada que colocou os dois artistas amados no elenco permanente da maior emissora televisiva do Brasil daquela época gloriosa. Guarde essa data importante na cabeça, 1968, porque foi ali dessa assinatura discreta com a Globo que o casal Meira virou rapidinho o casamento mais famoso da televisão brasileira nas 6 décadas seguintes. A primeira novela deles juntos na Globo, chamada Sangue e Areia, estreou publicamente no mesmo ano decisivo de 1968. Um trabalho baseado num romance conhecido do escritor espanhol Vicente Blasco Ibáñez, que rendeu ao casal uma popularidade brutal nos lares brasileiros. Nos anos seguintes ao contrato firme da Globo, os dois artistas emplacaram uma sequência ousada de novelas amadas da dramaturgia brasileira. Irmãos Coragem, no ano marcante de 1970, consolidou o casal como a dupla mais amada da televisão nacional. Cavalo de Aço, do começo da mesma década, reforçou brutalmente essa fama triunfal dos Meira. Mas o pior ainda não foi contado para você sobre a vida dupla intensa daquele casal Meira dos anos 70 brasileiros, porque o Tarcísio Meira tinha comprado silenciosamente uma fazenda gigantesca escondida na região amazônica do estado do Pará, uma propriedade misteriosa de 5.000 hectares, chamada carinhosamente Fazenda São Marcos.
uma fazenda enorme localizada bem próximo do município discreto de Aurora do Pará. Terras produtivas de pecuária lucrativa e agricultura tradicional, que a família Meira mantinha bem afastadas dos holofotes ruidosos da era gloriosa da Globo. Guarde essa fazenda misteriosa na cabeça. Fazenda São Marcos. Porque aquele refúgio silencioso do Pará ia virar, mais adiante, o esconderijo emocional da família, nas horas mais dolorosas do casamento famoso deles. Os 70 trouxeram uma explosão artística contínua para Nilcedes Menezes na dramaturgia brasileira dessa fase gloriosa da Globo. Espelho mágico do fim daquela década, consolidou a atriz gaúcha como uma das grandes damas do drama televisivo nacional. Brega e chique do começo dos 80, reforçou brutalmente essa fama sombria dela. E o filho único, chamado Tarcísio Pereira de Magalhães Filho, seguiu o caminho artístico dos pais artistas, um ator novo dos palcos brasileiros que estreou publicamente na novela Coração Alado no ano marcante de 1980. Mas o que os fãs mais velhos da dramaturgia brasileira nunca imaginaram naquele começo tenso dos 90 é que o papel mais famoso da carreira artística da Glória Menezes ainda estava chegando dolorosamente para a atriz gaúcha aos 55 anos de idade. Um papel arrepiante chamado Laurinha Figueroa, uma vilã horrível da novela ousada da Globo intitulada Rainha da Sucata, que estreou publicamente no ano histórico de 1990. Uma Laurinha Figueroa, arrogante das madames paulistas, que virou rapidinho a vilã mais marcante da dramaturgia brasileira dos anos 90. Uma novela ousada do autor, conhecido Silvio de Abreu, que quebrou friamente todos os recordes históricos de audiência da Globo, daquele começo tenso da televisão nacional. Guarde esse nome marcante na cabeça, Laurinha Figueroa, porque foi ali dessa vilã arrepiante da Rainha da Sucata que a Glória Menezes virou, para sempre, uma das maiores atrizes brasileiras da dramaturgia nacional. Nos anos seguintes da era gloriosa da Globo, a atriz gaúcha continuou emplacando papéis marcantes na dramaturgia. Deus nos acuda dos 90. A próxima vítima do meio da mesma década. Trabalhos brutais que atravessaram silenciosamente as décadas seguintes de uma carreira triunfal dos Meira. Mas o tempo começou a passar cruelmente pelo casal Meira nas décadas seguintes da era da Globo, e a Glória Menezes chegou aos 80 anos de idade no ano histórico de 2015. Foi então que a atriz gaúcha decidiu encerrar publicamente a carreira novelística dela na Globo, depois de mais de 50 anos brilhantes nas telas brasileiras. Guarde essa data crucial na cabeça, 2015, porque o último papel novelístico da Glória Menezes na Globo foi uma estelinha carismática da novela Totalmente Demais, que despediu carinhosamente uma das maiores atrizes brasileiras dos palcos nacionais. Depois daquela despedida silenciosa das telas da Globo, a Nilcedes se afastou definitivamente das novelas, ao lado do Tarcísio Meira, na cidade paulista. Uma aposentadoria discreta que durou pouco tempo do casamento amado dos dois artistas. Mas o pior ainda, não foi contado para você sobre esse fim silencioso da carreira triunfal da Glória Menezes nas novelas amadas da Globo. Porque uma tragédia horrível chegou traiçoeiramente 6 longos anos após a despedida silenciosa da Estelinha. Uma tragédia que ia destruir emocionalmente esse casamento amado depois de quase 6 décadas brilhantes juntos. Uma tragédia arrepiante que começou traiçoeiramente numa sexta-feira comum, do dia 6 de agosto de 2021. O casal Meira mais querido da dramaturgia nacional apareceu junto na porta do Hospital Albert Einstein, da capital paulista, com sintomas do vírus mundial daquela terceira onda que estava levando milhões de brasileiros idosos naquele ano trágico
E o que aconteceu, tragicamente, com esse casamento apaixonado naquelas próximas 6 noites arrepiantes do Hospital Paulista vai chocar você agora mesmo. Porque a diferença brutal entre os sintomas dos dois artistas ia decidir cruelmente o destino daquela ligação amorosa de quase 6 décadas seguidas. O casal Meira mais amado da dramaturgia nacional apareceu junto na porta do hospital Albert Einstein, da capital paulista, naquela sexta-feira fatídica do dia 6 de agosto de 2021. Os dois artistas tinham testado positivo para a doença mundial daquela terceira onda que estava dizimando os brasileiros mais velhos naquele mês fatal. O Tarcísio Meira apareceu já debilitado aos 85 anos completos, com sintomas graves da doença. A Glória Menezes chegou com apenas 86 primaveras e sintomas leves iniciais na porta da mesma emergência lotada. Guarde essa data horrível na cabeça, 6 de agosto de 2021, porque foi ali dessa sexta-feira sombria do Hospital Einstein que começou o pior pesadelo da vida amorosa dos dois artistas famosos daquela dramaturgia brasileira. Os médicos internaram rapidamente o casal Meira em quartos separados da unidade Einstein. O marido, debilitado, foi entubado imediatamente na terapia intensiva por causa da idade avançada dos 85 anos e das complicações graves do vírus mundial. Glória Menezes ficou internada num leito comum de recuperação por causa dos sintomas mais leves da mesma doença. O detalhe cruel é que ambos tinham tomado a segunda dose completa da vacina protetora em março do mesmo ano trágico, numa cidade tranquila chamada Porto Feliz, do interior paulista. Mas nenhuma proteção da vacina foi suficiente para impedir a agressão brutal da doença nas idades avançadas dos dois artistas. Mas o pior ainda, não foi contado para você sobre aquelas 6 noites arrepiantes do casal Meira daquele agosto fatídico do Einstein, porque o Tarcísio Meira piorou rapidamente nas noites seguintes da internação chocante. Precisou passar por hemodiálise contínua nos rins cansados, sistema respiratório destruído pelas complicações graves do vírus mundial, organismo debilitado do ator idoso, incapaz de reagir às medicações fortes da terapia intensiva. A Nilcedes ficou no quarto separado, sem conseguir ver direito o marido famoso durante aqueles dias arrepiantes, sem contato humano possível com o parceiro amoroso de quase 6 décadas casadas por causa do isolamento pesado da pandemia mundial. Foi então que aconteceu o pior naquela quinta-feira crucial do dia 12 de agosto de 2021. O ator brasileiro parou de respirar sozinho no quarto isolado da terapia intensiva por volta das primeiras horas daquela manhã cinzenta do Einstein. Guarde essa data horrível na cabeça, 12 de agosto de 2021, porque foi ali dessa quinta-feira decisiva que a família Meira perdeu para sempre o próprio patriarca famoso da dramaturgia brasileira aos 85 anos completos de idade. Mas o pior ainda não foi contado para você sobre essa manhã trágica do Einstein, porque a Nilcedes ainda estava internada no mesmo hospital paulista sem saber direito da morte súbita do marido famoso. E o caçula Tarcísio Filho precisou tomar uma decisão dolorosa para contar pessoalmente para a mãe idosa a notícia devastadora daquela quinta-feira crucial. A Nilcedes ouviu passos discretos no corredor vazio do Einstein naquela manhã trágica. A porta do quarto isolado dela se abriu vagarosamente e uma figura branca completa entrou silenciosa naquele leito da mãe idosa. Uma roupa branca fechada da cabeça aos pés, um capacete grosso de vidro cobrindo o rosto oculto, uma máscara pesada tampando a boca escondida, luvas grossas escondendo as mãos tremidas.
Uma cena arrepiante que o caçula Tarcísio Filho relatou anos depois, numa entrevista chocante para a TV Brasil. Ouça essas palavras exatas do rapaz amado sobre aquela manhã dolorosa do Hospital Paulista. Ela recebeu a notícia de mim, mas de um cara vestido de astronauta, com máscara, com um baita capacete de vidro, todo enrolado. Era o procedimento da época. Guarde essa imagem chocante na cabeça. Um astronauta discreto entrando no quarto da mãe idosa para anunciar a morte pesada do pai famoso. A Nilcedes reconheceu a voz emocionada do caçula por trás do capacete grosso de vidro e ouviu tragicamente a notícia devastadora da morte súbita do grande amor da vida artística dela, sem conseguir abraçar direito o filho amado por causa do isolamento cruel. Uma cena chocante que virou uma das imagens mais dolorosas da pandemia mundial para a família Meira. Uma imagem arrepiante que a Nilcedes carregou brutalmente na cabeça durante os próximos 5 anos vazios da viuvez dolorosa. Foi assim que a Glória Menezes recebeu alta médica do Hospital Einstein apenas 4 dias depois da morte súbita do marido famoso. Uma segunda-feira triste do dia 16 de agosto de 2021, em que a atriz gaúcha voltou sozinha para a casa vazia do Leblon Carioca, sem conseguir se despedir cinematograficamente do parceiro amoroso enterrado discretamente algumas horas antes. E foi ali, daquela volta emocionada para o apartamento vazio do Leblon Carioca, que começou o pior pesadelo da vida amorosa da Glória Menezes. Uma solidão brutal que durou exatamente 5 anos completos, daquele agosto trágico de 2021 até o mês arrepiante de 2026. 5 anos sombrios, que a atriz gaúcha passou sozinha naquele mesmo apartamento vazio do Leblon Carioca, onde tinha vivido apaixonadamente quase 6 décadas ao lado do Tarcísio Meira. Meia década quieta, sem conseguir apagar da cabeça a imagem arrepiante do astronauta cinematográfico entrando no quarto do Einstein para anunciar a morte cruel do marido famoso. Mas o que ninguém no Brasil imaginou é que esses 5 anos duros da solidão dolorosa da Glória Menezes no apartamento carioca ainda escondiam uma última reviravolta chocante do destino cruel, porque a atriz gaúcha começou a envelhecer rapidamente naqueles 5 anos calados da viuvez dolorosa. Uma decadência brutal que virou pauta discreta dos jornais brasileiros no ano histórico de 2024. Foi ali, daquele fim de 2024, que a Glória Menezes apareceu publicamente, pela última vez, emocionada no lançamento marcante do livro do jornalista famoso Boni. Uma foto arrepiante que viralizou rapidamente pelas redes brasileiras nos meses seguintes. A atriz gaúcha aparecia sentada debilitada numa cadeira de rodas discreta, empurrada devagar pelo caçula Tarcísio Filho pela calçada movimentada do Leblon Carioca, cabelos brancos completos, rosto envelhecido pelo tempo cruel, olhos apagados pela solidão amorosa dos últimos 5 anos vazios. E foi então que aconteceu o pior naquele mês fatal de agosto de 2026, exatamente 5 anos completos depois da morte súbita do Tarcísio Meira, porque a Glória Menezes começou a passar mal discretamente no apartamento fechado do Leblon Carioca durante os primeiros dias delicados daquele agosto trágico de 2026. O caçula Tarcísio Filho ficou preocupado imediatamente com o estado grave da mãe idosa naquelas primeiras horas tensas daquele agosto trágico. Chamou rapidamente uma equipe médica discreta para cuidar da mãe famosa em casa. E foi então que aconteceu o desfecho pesado daqueles últimos dias delicados da Glória Menezes, no apartamento privado dela do Leblon Carioca, porque exatamente na tarde marcante da terça-feira do dia 18 de agosto de 2026, por volta das 2 horas da tarde, Carioca,
a Glória Menezes fechou os olhos pela última vez, ao lado do caçula, Tarcísio Filho, no apartamento privado do Leblon. Guarde essa data horrível na cabeça, 18 de agosto de 2026, porque a Glória Menezes morreu discretamente apenas 6 dias completos depois do aniversário emocional da morte do Tarcísio Meira, daquele mesmo mês fatídico de 2021. Uma coincidência horrível que ninguém no meio artístico brasileiro tinha conseguido explicar direito nas horas seguintes ao anúncio discreto da assessoria oficial da atriz gaúcha. 5 anos completos, separando publicamente o casal Meira mais amado da dramaturgia brasileira. 6 dias arrepiantes separando as datas fatais das mortes dolorosas dos Magalhães. E o mesmo mês fatídico de agosto, marcando cruelmente o fim daquele casamento famoso de quase 6 décadas apaixonadas dos dois artistas. Uma coincidência horrível dessa família Meira, que muitos brasileiros mais velhos interpretaram friamente como o sinal final do destino cruel, apontando para a reunião amorosa daquele casal famoso do outro lado do véu escuro da vida. 5 anos exatos, separando cruelmente as partidas trágicas dos dois artistas queridos. 6 dias apenas, separando o aniversário fatídico do falecimento súbito do Tarcísio Meira. O mesmo mês fatídico de agosto, marcando cirurgicamente o fim daquele casamento famoso de quase 6 décadas apaixonadas. Uma coincidência rara que muitos brasileiros mais velhos passaram os últimos dias tentando entender direito, como se o destino cruel tivesse combinado friamente com o coração cansado da atriz gaúcha uma reunião amorosa daquele casal famoso da Globo. Mas antes de você fechar carinhosamente essa janela do vídeo triste sobre a vida artística da Nilcede Soares de Magalhães, deixe a memória viajar pela última vez pelas cenas mais bonitas dessa jornada dramática de 91 anos completos, porque a Glória Menezes, que morreu discretamente na terça-feira 18 de agosto de 2026, não nasceu famosa, nem apareceu do céu diretamente na dramaturgia nacional. A atriz gaúcha começou pequenininha numa cidade fria chamada Pelotas do Rio Grande do Sul, uma menina batizada afetuosamente como Nilcedes Soares Guimarães, que nasceu no dia 19 de outubro de 1934. Um nome estranho inventado profundamente pelos pais dedicados, juntando as 2 primeiras letras do José Nilo com o final da Mercedes. Uma menina de família rígida, que aos 6 aninhos completos mudou tudo para a capital paulista para estudar piano clássico durante 15 anos seguidos. Um sonho antigo dos pais dedicados que nunca chegou a se realizar profissionalmente, porque aos 17 anos, apenas a Nilcedes, obediente, aceitou casar dramaticamente com o primo Arnaldo Brito, da família rígida. Um casamento arranjado brutalmente para fugir dos pais controladores e entrar sozinha na escola de arte dramática da capital paulista. Aquele primo Arnaldo Brito virou depois um cúmplice amoroso da nova vida artística da Nilcedes, a pessoa fundamental que deu a mão para a jovem gaúcha realizar profundamente o sonho fundamental da dramaturgia brasileira, apesar das barreiras familiares. E foi em 1961, durante um ensaio calmo da novela 2-5499, Ocupado da Tupi Paulista, que aconteceu a reviravolta calada dessa história marcante, porque a jovem Nilcedes conheceu discretamente naqueles bastidores movimentados um ator paulista chamado Tarcísio Pereira, de Magalhães Sobrinho, e ninguém no elenco daquela produção tinha reparado direito na coincidência rara que unia os dois artistas apaixonados. O sobrenome Magalhães em comum entre a Nilcedes e o companheiro Tarcísio, como se o destino cruel tivesse escrito no cartório
antes mesmo dos dois se conhecerem, que aqueles dois seres apaixonados iam terminar casados oficialmente por 6 décadas seguidas. Casaram publicamente em 1962, o mesmo ano histórico em que a Nilcedes brilhou memoravelmente no filme premiado O Pagador de Promessas, do diretor Anselmo Duarte, a obra brasileira que ganhou brutalmente a Palma de Ouro histórica do Festival de Cannes, na França, daquele mesmo ano marcante. Uma carreira artística que decolou definitivamente no ano seguinte, com a estreia bombástica da primeira novela diária de toda a nação, aquela 2-5499, ocupado da Tupi Paulista, onde a Nilcedes tinha conhecido inicialmente o companheiro Tarcísio. Depois vieram os anos dourados da Globo Carioca, Sangue e Areia, em 1968, baseada no romance espanhol do Blasco Ibáñez, Irmãos Coragem em 70, Espelho Mágico em 77, Brega e Chique em 87. Mas a maior obra novelística da Nilcedes chegou consagradoramente em 1990, a vilã eterna Laurinha Figueroa, da novela marcante Rainha da Sucata, escrita brilhantemente pelo autor Silvio de Abreu, uma personagem carismática que virou pauta obrigatória dos jornais nacionais. Uma vilã elegante que a Nilcedes construiu cuidadosamente com tantos detalhes marcantes que muitos brasileiros mais velhos ainda lembram até hoje da própria Laurinha. A despedida definitiva da Nilcedes da dramaturgia nacional veio décadas depois, em 2015, com a personagem doce, Stelinha, uma senhorinha simpática da última novela, chamada Totalmente Demais, aos 80 primaveras completas da atriz gaúcha. Depois disso, a Nilcedes escolheu discretamente descansar tranquilamente das telas da Globo. 60 anos completos de carreira artística, mais de 40 novelas famosas assinadas cuidadosamente pela intérprete gaúcha ao longo daquelas 6 décadas dedicadas. Mas o segredo mais doloroso dessa jornada artística da Nilcedes nunca apareceu direito nas telas da Globo. Uma dor secreta que a atriz gaúcha carregou brutalmente durante quase 6 décadas de casamento apaixonado com o Tarcísio Meira, a filha imaginária que os dois artistas queriam desesperadamente ter juntos, mas que nunca chegou a nascer. Uma menina inexistente que a Nilcedes homenageou respeitosamente, compondo ao piano uma música bonita, décadas antes da morte súbita do marido famoso. Aquela frase real emocionada da Nilcedes numa entrevista rara do Memória Globo. Agora vocês me comoveram, vocês conseguiram. Uma frase quebrada da atriz gaúcha depois de tocar respeitosamente aquela música da filha inexistente durante uma reportagem calma do canal. E o pior aconteceu naquela sexta-feira fatídica do dia 6 de agosto de 2021, quando o casal Meira, mais amado da dramaturgia nacional, apareceu junto na porta do hospital Albert Einstein, da capital paulista. Uma internação chocante dos dois artistas juntos por causa do vírus mundial, daquela terceira onda cruel. Tarcísio Meira, aos 85 anos completos, entubado imediatamente na terapia intensiva com hemodiálise contínua. Nilcedes, aos 86 primaveras, apenas com sintomas leves da mesma doença. 6 dias arrepiantes depois, na quinta-feira crucial do dia 12 de agosto, o ator paulista parou de respirar sozinho no quarto isolado da terapia intensiva, e o caçula, Tarcísio Filho, precisou vestir uma roupa branca completa de proteção com capacete grosso de vidro para contar pessoalmente para a mãe idosa a notícia devastadora. Aquela cena chocante do astronauta cinematográfico entrando devagar no quarto isolado da Nilcedes carregou pesadamente na cabeça da atriz gaúcha durante os próximos 5 anos vazios da viuvez dolorosa
no apartamento fechado do Leblon carioca. 5 anos duros de solidão profunda que a Nilcedes viveu quietamente no mesmo apartamento vazio, onde tinha morado apaixonadamente quase 6 décadas amorosas ao lado do parceiro artístico. Meia década vazia que terminou publicamente naquela aparição rara do lançamento marcante do livro do jornalista Boni em 2024. Uma foto marcante da Nilcedes sentada debilitada numa cadeira de rodas, empurrada gentilmente pelo caçula Tarcísio Filho pela calçada movimentada do Leblon. Cabelos brancos completos, rosto envelhecido pelo tempo cruel, olhos apagados pela solidão amorosa dos últimos anos vazios. E foi então que chegou a tarde fatal da terça-feira do dia 18 de agosto de 2026. Por volta das 2 horas da tarde carioca, a Nilcedes Soares de Magalhães fechou os olhos calmamente pela última vez, ao lado do caçula, no mesmo apartamento privado do Leblon, onde tinha vivido amorosamente as últimas 6 décadas apaixonadas da vida artística dela. Uma partida discreta para reencontrar suavemente o grande companheiro do outro lado do véu escuro da vida. E talvez também para abraçar suavemente, pela primeira vez, aquela filha imaginária que a Nilcedes tinha sonhado desesperadamente ter durante quase 6 décadas de casamento apaixonado com o Tarcísio Meira. A Nilcedes deixou para a dramaturgia brasileira mais de 40 produções famosas. Um filme premiado brutalmente na Palma de Ouro histórica do Festival de Cannes. Uma vilã eterna chamada Laurinha Figueroa, da novela Rainha da Sucata. Uma Estelinha carismática da despedida marcante do Totalmente Demais. Mas o legado mais precioso que a Nilcedes deixou tocantemente para o público apaixonado do Brasil foi outro. Foi a lição rara sobre o significado profundo do verdadeiro amor entre 2 corações gêmeos, até depois do véu escuro da vida. E se você é uma dessas mulheres mais velhas que cresceu religiosamente assistindo às novelas amadas da Nilcedes Soares de Magalhães na Globo, deixa um coração vermelho aqui embaixo nos comentários para prestar uma homenagem sincera à eterna primeira-dama daquela era dourada da televisão nacional. Que a família Meira finalmente encontre a paz merecida do outro lado da existência. E que a filha imaginária dos Magalhães finalmente possa abraçar suavemente os pais amados que ela tanto sonhou conhecer durante quase 6 décadas apaixonadas de casamento marcante. Descanse em paz eterna, Nilcedes Soares de Magalhães. Descanse em paz, Tarcísio Pereira de Magalhães Sobrinho. Vocês dois viveram cinematograficamente uma das histórias mais bonitas da dramaturgia nacional. E o público apaixonado do Brasil nunca vai esquecer facilmente o casal Meira mais amado das telas nacionais.